Será que realmente você trata uma fissura da forma correta, sem ignorar o que pode existir por trás de um simples reboco? Meu nome é Bruno Calado, eu sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, doutor em ciências de materiais e trabalho no dia a dia com engenharia diagnóstica, fazendo realmente engenharia diagnóstica. E é o que eu sempre falo, engenharia diagnóstica a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com fatos. A gente trata a causa e não trata o que está acontecendo, que é a consequência. Tá certo? Então hoje eu vou trazer para vocês uma análise de uma alvenaria com uma simples marcação de uma fissura fininha, tá? Dentro de uma espessura que a norma brasileira entende como aceitável, vamos dizer assim, mas o perigo que pode ter por trás dessa fissura. Então vou trazer para vocês aqui uma sequência de fotos e vou falar para vocês uma por uma, para que vocês entendam o processo de como analisar uma fissura. Vocês podem ver que foi identificada uma fissura simples embaixo de uma janela, numa posição vertical. O que muita gente está acostumado a ver uma fissura a 45 graus, em diagonal, mostrando um caminhamento para chegar numa conclusão sem análise nenhuma e dizer que é problema de fundação. Nesse caso, a gente simplesmente encontra uma fissura vertical abaixo da esquadria. E aí, o que fazer com essa análise? Baseado em quê? A fissura ela não tem nem a marcação do bloco, então isso aí é só uma fissura superficial sobre o reboco. Mas o que muita gente ignora é o que pode trazer essa fissura. Então, para chegar em alguma conclusão ou analisar um passo, ou dar mais um passo nessa análise, a gente precisa entender como funciona a metodologia construtiva. É a primeira questão, primeiro ponto que a gente tem que analisar e tem que entender qual é a metodologia construtiva daquela edificação. Então, isso aí é uma edificação em uma laje de radier com bloco de concreto, tá certo? Então, mais uma vez, muita gente iria chegar e dizer assim: ah, não é problema nenhum. Abre ali o reboco, ou passa uma massa, passa isso, aquilo, enfim, bota uma pintura e resolveu o problema. Mas na verdade não é assim que a gente trata. Então, peguei por amostragem, fiz a marcação da área e aí solicitei que fosse feita a abertura, a remoção do reboco. Então, é importante muitas vezes a gente fazer esse testemunho de campo. É importante muitas vezes a gente extrair, a gente olhar o que tem por trás. Não é simplesmente qualquer fissura. Então, tenha uma análise crítica para que você possa chegar e dizer assim: não, essa fissura merece uma análise mais especial. E aí, após fazer a marcação, foi feita a abertura. Após fazer essa abertura, a gente consegue identificar que a fissura não é simplesmente no reboco. A fissura ela vai além do reboco. E aí fica a pergunta: e se eu não abrisse? E se não tivesse aberto para ver o que teria por trás do reboco? Simplesmente seria mais uma pintura que iria trazer novamente o problema futuro. Tá certo? E aí a gente pode ver aqui alguns pontos. A gente tem uma fissura vertical, a gente tem um elemento embaixo para fazer a moldagem da esquadria que ela não está bem definida. E aí, analisando um pouquinho melhor, a gente consegue ver alguns pontos que podem ser oriundos de uma certa fragilidade no entorno da esquadria. Então, são fatos que a gente só consegue ver a partir do momento que a gente abre e que a gente olha o que está acontecendo por trás do reboco. Então, fica aí esse alerta, esse destaque aí para vocês. Não ignorem fissuras simples no reboco, tá certo? Procura olhar, procura entender, certo? O que está acontecendo por trás. E muitas vezes a gente também extrai o testemunho do próprio bloco para saber a espessura da execução daquele bloco, para saber se o bloco foi feito da forma errada. A gente mede a espessura do reboco, tá certo? Para saber se o reboco foi feito da forma correta, se a espessura do reboco condiz com a espessura suficiente para resistir àquela exposição, tá? E aí, com um tom de brincadeira, mas de fato real, ao abrir a parede, a gente encontra um elemento que foi deixado lá por quem trabalhou na obra, né? E aí, uma simples lata de alumínio, que não vai trazer grandes problemas futuros, à primeira vista, mas e se fosse uma chapa metálica? E se fosse um aço carbono? Para trazer uma oxidação para dentro daquele elemento. Então fica aí para vocês essa análise de campo de uma fissura de reboco. Detalhe, não ignore uma fissura de reboco. Não ache que é simples uma fissura ou nem classifique todas as fissuras como fissuras de recalque. Existem fatos por trás do reboco que precisam ser analisados. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.